Boa noite a todos. Aqui estamos na doutrinária do GAF, Grupo de Apoio à Família. Meu nome é Thelma Machado e eu vou falar sobre o talento da oportunidade. Inicialmente vamos fazer a prece inicial, depois eu vou ler uma passagem de Emmanuel, que está na Revista Reformador, página 287, publicada em 1954. Então vamos nos concentrar, elevar nossa mente, nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade do amigo superior. E orar. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que todo o universo exprime, concórdia, ternura e amor. Venha a nós o seu reino, na luz do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Esse Pai Nosso é bem maior, eu resumi. Certo, vamos consertar aqui, que estava um pouco cortada. Então, meus amigos, vamos fazer a leitura preparatória nessa página de Emmanuel, como eu coloquei anteriormente. Diz assim: no mercado da vida, observamos os talentos da providência divina fulgurando na experiência humana dentro das mais variadas expressões. Talentos da riqueza material, da intelectualidade brilhante, da beleza física, dos sonhos juvenis, dos louros mundanos, do brilho social e doméstico, do poder e da popularidade. Aliam-se a maneira de joias grandes e pequenas, agradáveis e preciosas, estabelecendo concorrência avançada entre aqueles que as procuram. Há, porém, um talento de luz acessível a todos. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos. Aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com um sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que enterneça os maus a se sentirem menos duros e que auxilie os bons a se revelarem sempre melhores, de prestar um serviço significante ao vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo de solo, onde o arvoredo de amanhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções. Acima de todos os dons, permanece o tesouro do tempo. Com as horas, os santos construíram a santidade, os sábios amealharam a sabedoria. É com o talento esquecido de horas que edificaremos o nosso caminho, no rumo da espiritualidade superior, na aplicação silenciosa, com o mestre que, atendendo compassivamente às necessidades de todos os aprendizes, prometeu com amor não somente demorar-se conosco até o fim dos séculos terrestres, mas também asseverou com justiça que receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas próprias obras. E eu iniciei com a prece, de Severo Horta, que é tão linda. Essa prece está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier, primeiro livro publicado por Chico. E ficou só na primeira estrofe, que eu esqueci o elo, mas agora vou continuar, porque a prece é muito linda e merece ser lida toda, que diz assim:
Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Bonito, né? Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Muito bonito nesse Pai Nosso. Está lá no livro Parnaseio em Túmulo, como eu disse anteriormente. Então, o nosso tema hoje é o talento da oportunidade. E para que a gente entenda bem isso, eu trouxe a etimologia, ou seja, a origem da palavra oportunidade. E é linda essa origem, linda. Vou explicar por quê. Tá no site origemdapalavra.com.br. Os romanos tinham um deus chamado Portunus. Nossas palavras sempre vêm, né? O do grego, do latim. Então, os romanos tinham um deus chamado Portunus. O seu nome vinha de portus, que significa passagem, relacionado com porta, o ponto de passagem para um aposento. Portus, porto. Ficou como uma passagem da via aquática para uma cidade. Também, né? Porque, querendo ou não, o porto é uma passagem. E ob é para, em direção a, certo? E portunus se fez oportunos. Então, uniu ob com portunus, ficou oportunos. O que empurra para o porto. Olha que lindo, empurra para o porto. Em outras palavras, vento favorável. Então, o adjetivo veio aí dessa união de ob com portunus, vento favorável, que veio se traduzir, portanto, no substantivo oportunidade. E a oportunidade realmente se consagra como vento favorável, que muitas vezes nós não aproveitamos, né? Porque por alguma negligência, às vezes desconhecimento, e esse vento favorável acaba passando. E muitas vezes a gente coloca a culpa em outras situações externas, né? Quando a culpa sempre está em nosso interior, na nossa desídia, etc. Mas vamos lá. Nós vamos ver algumas passagens do Evangelho onde observaremos oportunidades aproveitadas e oportunidades perdidas. E a gente tem numa parábola interessante, tanto oportunidades aproveitadas, não somente nessa parábola, a gente vai ver outra depois. Não somente oportunidade aproveitada, como também oportunidade perdida. Na famosa parábola dos talentos, né? Mateus narra em 25, capítulo 25, versículos 14 a 30, a gente percebe que o Senhor deu, né, 5 moedas a um, 2 a outro, 5 talentos a um, né, 2 a outro e 1 a outro. E o talento era assim uma moeda valiosíssima, mas tão valiosa. Um talento de ouro, ele correspondia a 6.000 denários. E a gente tem que lembrar que um denário pagava um dia de trabalho. Então, um talento de ouro pagava aproximadamente 18 anos de trabalho. Veja que mensagem que Jesus dá, né? Como a dizer o seguinte: olha, Deus tem coisas assim muito preciosas para cada um de vocês. Deus nos dá muitas coisas preciosas e às vezes a gente não consegue aproveitar. Essa parábola, ela traz essa mensagem profunda de que nunca falta oportunidade para a gente. E oportunidade assim, muito rica, como essa aqui. Imagine, talento, 18 anos de trabalho correspondia. E o Senhor deixou com 5
com um 2 e com outro 1. A gente já conhece que o que ganhou 5 multiplicou, foi para 10, o que ganhou 2 multiplicou, ficou para 4, e o que ganhou 1 enterrou. Essa parábola, ela é vista na ótica de Irmão X, certo? Pela psicografia de Chico Xavier, no livro Entre Irmãos de Outras Terras. E nesse livro, nesse capítulo que é explicado, coloca o seguinte, o Irmão X coloca o seguinte, que o primeiro que recebeu 5 talentos, os talentos recebidos foram o seguinte: contem comigo, o dinheiro 1, o poder 2, o conforto 3, a habilidade 4, o prestígio 5, certo? 5. O segundo recebeu inteligência 1 e autoridade 2. E o terceiro recebeu 1 talento, que foi a doutrina espírita. Então, o que recebeu isso tudo, dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio, utilizou bem. Porque muita gente diz, o dinheiro corrompe. O dinheiro não corrompe não, viu? O dinheiro é neutro. Somos nós que nos deixamos corromper pela avareza, pelo dinheiro, etc. O poder também não corrompe, o poder é neutro. É o homem vaidoso que faz com que haja, através do poder, corromper valores, etc. Somos nós, que movimentamos o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Então, esse que recebeu, nessa interpretação da parábola, soube utilizar tudo isso, rendeu, de 5 para 10. O segundo que recebeu a inteligência e a autoridade, também soube utilizar e rendeu para 4. Mas o terceiro enterrou o talento da doutrina espírita. E a gente percebe que na parábola, o que enterrou, ainda tenta colocar a culpa no Senhor. Ele é extremamente negligente, esse servo, e como toda pessoa negligente, não assume a sua negligência, não assume esse seu equívoco, que coloca em risco também a outra pessoa, não só a si mesmo, como prejudica também outra pessoa, quem é negligente. E, ao mesmo tempo, ele é hipócrita, porque ele diz o seguinte: Senhor, eu tive tanto medo que o Senhor é rigoroso que eu enterrei o talento. Ora, se ele tinha tanto medo e sabia que o Senhor era rigoroso, por que ele enterrou o talento? Ele não sabia que ia ser cobrado? Se o Senhor era rigoroso, ele deveria ter feito render. Então, a gente nota aqui a hipocrisia desse servo, negligência e hipocrisia dele. Ele quis passar para outrem uma culpa que era dele. Foi a decisão dele de enterrar. A negligência foi dele. Mas é comum, certo, que se transfira para terceiras pessoas, para forças da natureza, algo que a gente deveria fazer e não faz. Então, quando ele vai conversar com o Senhor e diz isso, com essa hipocrisia, o Senhor responde a ele o seguinte: servo mau, enterraste o talento da doutrina espírita. E quando a gente enterra um talento, como eu disse anteriormente, a gente prejudica também. A gente se prejudica e prejudica também aqueles que estão ao nosso redor. Porque o Senhor explica a esse servo que aquele que rendeu de 5 para 10 renderia muito mais se tivesse conhecido a doutrina espírita. E não conheceu porque ele enterrou o talento da doutrina espírita. O que rendeu de 2 para 4 também era para render muito mais do que 4. E por que não conheceu? Porque ele enterrou o talento da doutrina espírita. Então, nós espíritas estamos fazendo o quê? O conhecimento espírita que nós temos. Estamos vivenciando ou estamos nos comportando como os fariseus, com aquela aristocracia religiosa de achar que por sermos espíritas somos superiores às demais, etc., quando não somos. Lembrar que o espiritismo não é proselitista, A questão 842 deixa bem claro que toda religião é respeitável. Na verdade, basta que faça com que o homem se transforme para melhor, é respeitável. Portanto, devemos ter em mente essa lição de não somente adquirir esse conhecimento espírita, mas como difundir a doutrina espírita e principalmente vivenciar os valores espíritas que são, na verdade,
os valores do Evangelho, são, na verdade, as lições de Jesus. Porque a doutrina espírita, como ciência que investiga, Kardec investigou muito, né? Filosofia que reflete sobre tudo que foi encontrado a partir da pesquisa de Kardec, né? Desse intercâmbio entre os mundos, esse intercâmbio entre os seres, essa cosmosociologia espírita. A filosofia espírita estuda justamente isso. Qual é o efeito disso na nossa vida, né? De que forma isso nos movimenta? E quando a gente faz esse tipo de reflexão, a gente percebe que há um ser supremo comandando isso tudo, uma inteligência suprema que causa primeiro todas as coisas, que é Deus. E aí a gente vai para o vértice, né, do triângulo, que é justamente a religião. E no Evangelho a gente também tem um outro talento que foi aproveitado, né, uma oportunidade aproveitada. Zaqueu, aquele homem, né, de baixa estatura. Lucas narra lá no capítulo 19, versículos 1 a 10. O encontro de Zaqueu com Jesus é lindo, né? Lindo, lindo, lindo. É narrado que Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. E Zaqueu morava ali. E Zaqueu não perde a oportunidade, porque a gente não deve deixar Jesus passar em vão pelas nossas vidas. Se a gente deixa Jesus passar em vão pelas nossas vidas, o barco das nossas vidas vai só sobrar, como naquela tempestade, né, que o barco estava afundando. Só não afundou porque foi despertado Jesus, né? Os discípulos despertaram Jesus. E aí tem uma metáfora muito bonita, que a gente precisa despertar Jesus em nós. Precisa despertar para o barco da nossa vida não afundar. Para a gente conseguir navegar com vento a favor, oportunidade oportuna, ventos a favor. Então, Zaqueu, ele sobe, né, numa figueira. Jesus percebe Zaqueu, muito bonita essa passagem. E Zaqueu, ele aproveita não somente a oportunidade de ver Jesus, de falar com Jesus, ele aproveita principalmente a oportunidade de se retratar perante si mesmo, perante o que ele fazia. Que é quando ele diz o seguinte: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres, e se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Porque Zaqueu era um publicano, né? O cobrador de impostos daquele tempo. Então, veja como ele aproveita a oportunidade, ele não deixa Jesus passar em vão. Muito bonito isso. E quando se fala em figueira, são várias, né, as figueiras, as referências do Evangelho às figueiras. Especificamente essa em relação a Zaqueu, que ele se valeu para poder se elevar. Tem uma metáfora linda aqui também, se elevar para ver Jesus. E a gente trazendo isso do ponto de vista metafórico, a gente pode dizer que a árvore frondosa que faz com que nós nos elevemos para vermos Cristo é o Evangelho de Jesus. É a árvore mais frondosa que existe. Através dela, se nos nutrirmos com essa água, com essa árvore, não precisaremos nem subir. Se nos nutrirmos com essa árvore, nós poderemos ver Jesus, como diz Emmanuel aqui no livro Pensamento e Vida. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Belíssimo, né? Então veja, o Evangelho é essa árvore frondosa que faz com que nós vejamos Cristo, né, como água cristalina, como se fosse um espelho cristalino. Mas a gente tem também uma outra oportunidade aproveitada, da mulher hemorroíça. Esse episódio ele é narrado por Mateus, por Marcos e por Lucas, que quase todos conhecem, né, quando Jesus está a caminho da casa de Talita, que Jairo vai chamar Jesus, porque ele acredita que a filha dele estava morrendo, né, para curar Jesus. Então, no caminho para a casa de Talita, e tem toda uma interpretação sobre isso, que não vem ao caso aqui, porque a gente vai falar rapidamente, porque tem outros exemplos. No caminho para a casa de Talita,
essa mulher que já sangrava há 12 anos, Talita tinha 12 anos também, certo? Essa mulher aproveita a oportunidade, o vento a favor da vida dela, a passagem de Jesus. Ela tem uma fé tão grande, mas tão grande que ela é envergonhada, porque imagine, ela com esse sangramento era tida como impura, então ela sequer queria ser vista. E ela aproveita, que sequer queria ser notada, ela aproveita a passagem de Jesus e toca nas fibras da veste dele. E automaticamente o fluxo de sangue cessa. E aí Jesus pergunta, né, quem me tocou. E salvo engano é Pedro, que diz, Pedro com aquele jeitão dele, né? Diz ao Senhor, um monte de gente aqui ao redor do Senhor, e o Senhor vai perguntar quem ele tocou? Aí Jesus disse, não, foi um toque diferente, porque senti que saiu virtude de mim. E aí é quando ela diz que tinha sido ela, que sangrava há muito tempo. E Jesus disse que a fé curou. Essa mulher aproveitou a oportunidade, aproveitou o vento favorável. Coisas que muitas vezes nós não conseguimos fazer, não é verdade? Temos isso. Mas também nós temos no Evangelho uma parábola em que temos, igualzinho a parábola dos talentos, que houve oportunidades aproveitadas e oportunidade perdida, é a parábola do bom samaritano, né, que é narrada, que diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Descia literalmente, porque Jerusalém ficava 750 metros acima do nível do mar. E Jericó ficava 240 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém do templo da adoração, Jericó do comércio, né? É coisa mais assim, comercial. Mas metaforicamente, a gente pode dizer que descia também no padrão vibracional, representado justamente também pelo fato de lá ter o templo, parte de adoração, e cá ter o comércio. Então, desceu literalmente e desceu do ponto de vista também fluidicamente. E aí ele cai na mão dos salteadores, porque toda vez que nosso padrão mental desce, nosso padrão espiritual, nós vamos cair na mão dos salteadores, como o orgulho, a inveja, o ciúme, a maledicência, certo? O ódio, a vingança. São os salteadores que nos assaltam nas estradas da vida pela nossa invigilância, quando a gente desce o padrão mental e o padrão espiritual. Então, essa lição pode ser entendida tanto do ponto de vista literal, como também do ponto de vista metafórico. Então, do ponto de vista literal, como disse, né, essa descida que existia de fato entre Jerusalém e Jericó, e o homem assaltado e fica lá jogado, coitado. E três passam, um sacerdote, um levita, sacerdote religioso, levita também, mas numa classe hierárquica mais baixa do que o sacerdote. E o samaritano, que era tido como herege pelos judeus. Jesus se utiliza do samaritano como a dizer assim aos judeus, vocês querem ser tão superiores, né, aos samaritanos, pelo menos haja como esse samaritano da parábola, né, agiu. É uma lição que Jesus dá, um apelo psicológico profundo para dizer, vocês são prepotentes, então se sentem tão bem assim, faça melhor do que esse fez. É uma chamada à consciência. E o que acontece? O sacerdote tem a oportunidade de servir. Porque quando a gente serve, quando a gente pratica a caridade, que é o amor em ação, a gente evolui espiritualmente. Então o sacerdote teve essa oportunidade e não aproveitou, deixou passar. Lá no Evangelho diz, passou ao largo. Ele deixou passar a oportunidade. Quando ele passou ao largo daquele necessitado, ele ao mesmo tempo deixou que a oportunidade fosse embora, que o vento favorável fosse para outro porto. O levita, da mesma forma, teve a oportunidade de servir. Da mesma forma, passou ao largo, deixou que o vento da oportunidade fosse para outro lugar. Quem aproveita a oportunidade? Aquele tido como herege, por conta do grande cisma, né, que havia entre judeu e samaritano, de muito tempo.
desde a morte de Salomão, que as tribos se dividiram, ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. e depois o Reino do Sul, em 587 a.C. E quando esses retornam para construir o templo, não permite que os samaritanos ajudem, né? Porque eles que os samaritanos se misturaram, tudo. Enfim, os samaritanos acabam construindo seu templo lá na Samaria. E quando Jesus conversa com... Depois esse templo foi destruído, né? Mas mesmo assim, nas ruínas do templo, eles louvavam a Deus na ruína do templo, no Monte Gerizim. Tanto é que tem aquela passagem da mulher samaritana, que é linda, né? Jesus conversando. Outro exemplo que Jesus dá com o samaritano, de como se deve louvar a Deus. Que tem uma parte na conversa que ela pergunta a Jesus, muito bonita, onde é que se deve adorar a Deus, né? Jesus não veio para dividir, Jesus veio para unir. Então, se Jesus dissesse, só lá no templo dos judeus, ou se dissesse, não, no templo samaritano, não, Jesus primeiro ele diz, a salvação vem do judeu. Ele explica isso primeiro a ela. Por que ele diz isso? Porque Jesus era judeu, então ele está como a dizer, a salvação vem de mim. E depois ele diz, em relação a adorar, sei lá, no templo de Jerusalém, secar nas ruínas do templo de Gerizim, ele diz, olha, dia chegará em que Deus será louvado em espírito e em verdade. E essa mulher acaba entendendo, porque ela aproveitou a oportunidade também para entender que Jesus é o Messias. Porque quando começa a conversa, Jesus pede algo, o que ela diz? Ressabiada. E alguns intérpretes dizem que ela falou de forma irônica. Como pode tu, judeu, pedir algo a mim que sou samaritana? Ela começa assim. Depois, quando Jesus disse, se tu soubera quem te fala, era tu que pediria, eu lhe daria água viva, ela disse, Senhor, me dê dessa água. Já mudou. Já não era mais ressabiada, já chamou de Senhor. Aí a conversa evolui, Jesus fala sobre a vida dela, etc. E ela diz, vejo que és um profeta, de ressabiada para Senhor, agora profeta, subindo a escadinha. E no final, quando Jesus ensina isso tudo, como é que se deve louvar a Deus, ela diz, és o Messias que foi prometido. Veja a escada que ela acende, né? Começa ressabiada ou irônica, depois Senhor, depois profeta, depois Messias. Essa mulher aproveitou a oportunidade. Muito bonito isso. Como o samaritano, voltando lá na parábola do bom samaritano, foi o único que aproveitou dentre os três. O que ele faz? Ele socorre aquele homem caído na estrada. Ele socorre aquele homem caído na estrada. E ele socorre com critério. Ele não socorre de qualquer jeito, não. Ele limpa as feridas do homem, né? Usa o vinho, que é álcool. Naquele tempo não tinha antisséptico, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório. Então, o álcool do vinho servia, né? Para fazer ali uma sepsia, de passar azeite. Depois ele colocou o homem na montaria dele. Esse é um gesto profundo de solidariedade, seria a própria montaria. Leva o homem até um hotelzinho, né? Coloca lá, fala com o dono, deixa dinheiro e diz que voltará para ver como é que ele está. E disse que se mais ele precisasse que o dono o fizesse, que na volta ele pagaria. Olha que critério de ajuda, que oportunidade. E a gente percebe que na parábola todos são nominados, o sacerdote, o levita, o samaritano, o dono, né, do hotelzinho. Só o homem que não é. E sabe por que o homem não é? Por um motivo muito simples. Porque ele representa qualquer um de nós nas estradas da vida. Qualquer um de nós que pode cair, assaltados por esses sentimentos deletérios, nessa descida de padrão vibracional da Jerusalém dos nossos sentidos, descendo para Jericó também, dos sentidos sem vigilância qualquer. Então, pode ser qualquer um de nós. Por isso que na parábola é dito simplesmente um homem, porque representa a humanidade. E temos também a oportunidade aproveitada, que Mateus narra, né, no capítulo 8, versículos 14 e 17, da sogra de Pedro. Porque o que é que diz a sogra de Pedro? Diz que a sogra de Pedro estava doente, né? E Jesus faz o que? Entra na casa. Tem toda uma interpretação simbólica aqui também.
Porque a gente precisa deixar Jesus entrar em nossa casa mental. Sem deixar Jesus entrar em nossa casa mental, não tem febre que vai passar, porque a sogra de Pedro tinha febre. Febre não é doença, febre é um sintoma de uma doença. O que é que essa febre queria dizer, né? Essa febre queria dizer que era preciso, do ponto de vista metafórico, né? Era preciso fazer mudanças interiores, era preciso despertar o Cristo interno. Então é necessário que a gente deixe o Cristo penetrar em nossa casa mental. Tocar a mão, como diz que Jesus tocou a mão, porque a mão simboliza o trabalho, certo? A gente ser as mãos de Jesus. E quando Jesus toca, ela jazendo em febre, né? Jesus entra na casa dela, vê que ela está com febre, toca-lhe a mão. Toca-lhe a mão. E ao tocar, como a convidando a serviço, como a dizer, metaforicamente, né? Sai dessa inércia. Essa febre, na verdade, é esse eterno apelo que o espírito tem de evoluir, esse eterno apelo que a alma tem de crescer. Então, sai desse inércia. Eu estou te tocando, estou lhe trazendo pela mão. Levanta, como ele fez com Talita, né? Levanta. Ele não diz Talita abre o olho, Talita sente. Talita levanta, vá servir. Mão é um símbolo de servir, maravilhoso. Né? E a febre deixou. E o que acontece quando a febre deixa? Muito bonito isso. A sogra de Pedro faz o quê? Levanta-se e serve. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos, vigilantes e em pé para servir. Nós precisamos ser o evangelho vivo. E o evangelho vivo significa praticar a caridade, que é amor em movimento. Não bastou aqui o movimento só de se levantar. Está enfatizado aqui, levantou-se, sim, e foi servir, foi trabalhar. Nós já nos levantamos dos nossos inúmeros equívocos. Se já nos levantamos, o que estamos fazendo com o conhecimento espírita? O que estamos concretizando? Estamos servindo Jesus? Somos as mãos de Jesus? É bom refletirmos sobre isso, especialmente no Natal, né? Que se comemora tradicionalmente o nascimento de Jesus. Tradicionalmente, porque historiadores dizem que Jesus, na verdade, teria nascido em abril, mas se comemora no Natal e toda a psicosfera do planeta já muda. Então, é um momento a mais para refletirmos sobre o que estamos fazendo com a doutrina e conhecimento espírita, sobre o que estamos fazendo com o Evangelho de Jesus. Precisamos servir. Precisamos ser esse agente que leva a palavra de Jesus, que leva a luz do Evangelho, que se auto-ilumina e que leva também luz àqueles que estão ao nosso redor. E para concluir a palestra, eu quero trazer um poema da minha autoria, chamado Natal com Cristo, que diz assim: por amor eu vim aqui, amor superlativo, amor que não tem fim, por ele me fiz menino. E Maria me acolheu, desde o ventre até a cruz. E amor eu espalhei no meu roteiro de luz. Eu chorei ante a visão das dores que assolariam Jerusalém, cujo pranto eu predisse aquele dia, que viria no futuro, apesar das dores minhas. Eu cantei lá na montanha aventurança sem fim. No platô tão verdejante, eu propus novos caminhos que lhes trouxessem a mim. Não importa como chamam, se sermão ou se ensino, relevante é a mensagem contida em minhas palavras que lhes convidam ao cimo. Então, que se faça do Natal um retorno à Galileia e que o meu canto console as dores que assolam a terra. Que deixemos, pois, Jesus penetrar em nossos corações, em nossos pensamentos, para que a nossa vida se ilumine e para que todo dia seja Natal. Assim seja.